Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal, para a gente trazer atualizações aí do São Paulo, trazer mercado da bola, algumas questões de bastidores, algumas questões bem interessantes aí do tricolor paulista. A gente já conversou um pouquinho na live, né? Na última quarta-feira a gente fez uma live. Inclusive, se você não viu, vai ali no canal ali, que foi uma live bem bacana. A gente ficou mais de uma hora trazendo alguns assuntos importantes. E aí a gente vai falar sobre alguns assuntos aqui um pouco diferentes em relação à live, tá? Para você que não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, sou jornalista e faço aí a cobertura do São Paulo aqui de maneira independente nas minhas redes sociais, tá? Bom, vamos falar bastante sobre alguns bastidores do São Paulo, principalmente em relação a algumas contusões, alguns espaços. Começando pelo Juliano Galopo. O Galopo perdeu espaço com o técnico Zubildia por opção técnica. É importante a gente trazer isso, que o Galopo ele já não tem mais aquelas dores no dorso, dores na perna, ele já tomado um pisão durante um treinamento e por isso que ele ficou de fora. Culminou com o interesse do Rosário Central e do Boca Juniors no Galopo neste momento, ou naquele momento. Porém, a partir de agora, o Galopo está fora dos planos do Zubildia para as partidas por opção técnica. O Zubildia entende que hoje ele tem outras opções melhores. Ele prefere, por exemplo, hoje, o Luiz Gustavo e o Bobadilha são os titulares absolutos do técnico Zubildia, e você tem o Marcos Antônio e o Lisiero, que são opções, na visão do treinador, melhores para esse momento. Inclusive, ele também gostaria de contar com mais um jogador para esse setor, que poderia ser o Thiago Mendes, mas a gente já sabe tudo o que aconteceu. Então, é importante trazer hoje que o Galopo não tem nenhuma negociação para uma saída do São Paulo. Rosário Central e Boca Juniors não avançaram nas tratativas e hoje não tem nenhuma oferta para o Galopo. Ele até chegou a receber 3 sondagens de 3 clubes diferentes da Itália, mas não passou disso. Então, a tendência do Galopo é continuar no São Paulo, buscar espaço e ver se consegue mais minutos. Inclusive, o Galopo, ele profissionalmente, assim, ele é um dos jogadores mais notáveis, assim, ele treina bastante, se dedica, respeita muito o clube. Realmente é só uma questão de ele acabou não tendo oportunidades, não se destacando nesse momento. Não é nada de sacanagem, muito pelo contrário, o Galo ele treina muito bem, ele é muito bom de grupo. Enfim, não há reclamações a serem feitas internamente em relação ao Galopo. É só puramente mesmo opção técnica do Zubildia. Então o Galopo vai trabalhar bastante aí nos próximos dias para ter mais espaço. Falando sobre espaço, vamos falar sobre Rodriguinho, meia Rodriguinho. E a gente vai trazer até um fato curioso. Por quê? Rodriguinho, vocês sabem, vocês acompanham os jogos, o Rodriguinho joga pouco, né? Até na chegada do Zubildia no São Paulo, o Rodriguinho passou a ter mais minutos com o Zubildia, ele sequer entrou em campo, mas no começo do Zubildia ele teve alguns minutos ali importantes e parecia que realmente seria um jogador que iria evoluir com a camisa do São Paulo. Porém, por opção técnica e até física, porque o Rodriguinho ele tem que melhorar algumas questões físicas, principalmente no ganho de massa, ele tem feito um trabalho de ganho de massa, né, de adequação física, ao entendimento de que ele precisa ser um pouco mais físico nas partidas. E aí ele está fazendo esse trabalho, acabou ficando de fora de algumas partidas, e aí pintaram 2 oportunidades, inclusive foi a informação lá do UOL, pintaram 2 oportunidades para o Rodriguinho. O Criciúma e o Vitórias, as 2 equipes sinalizaram ao staff do jogador, inclusive ele é agenciado pelo Juliano Bertolucci, de que no Vitória e no Criciúma ele poderia ter mais minutos. As 2 equipes ofertaram, né, um empréstimo até o final do Brasileirão, com mais minutos jogados e tudo, porém, numa situação semelhante ao do Moreira, o Rodriguinho vetou. Foi o próprio jogador que entende que neste momento ele prefere continuar no São Paulo, brigar por espaço, continuar treinando com o grupo para convencer o Zubildia de que é capaz de ter mais minutos. Inclusive, o Rodriguinho é um dos atletas que o São Paulo projeta bastante para a próxima temporada. Na próxima temporada tem vários atletas que o São Paulo projeta, né? Dos garotos, o próprio Rodriguinho, o Moreira, o Patrick, aí tem os outros da base, né? O William Gomes, Henrique Carmo, o Igão, enfim. O São Paulo está projetando bastante esses jovens para a próxima temporada. Vamos ver se realmente eles terão essa oportunidade. Mas aí o Rodriguinho, pensando nisso,
Ele prefere ficar no São Paulo, brigar por espaço, do que realmente ir para um outro clube nesses próximos 4 meses, 3, 4 meses. Ele prefere continuar no São Paulo e tentar convencer o Zubeldia, e foi a decisão do próprio jogador de recusar essas ofertas, tanto do Criciúma quanto do Vitória. Tá bom? Vamos falar também do Eric. A gente vai saber, né, próximo ao jogo, mas o Eric ele treinou normalmente, tá, durante a semana. Então o Eric ele pode retornar e ficar no banco de reservas. A ver, né, o Zubeldia vai fazer uma avaliação, vai ver na quinta-feira, mas ao que tudo indica, o Eric, que tinha aparecido nos desfalques contra qual foi a última partida do São Paulo? Foi contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, tanto ele quanto o Liseiro apareceram nos desfalques. Eles não tinham aparecido nos desfalques na partida anterior, mas contra o Palmeiras apareceram na lista de desfalques. O Eric tem treinado normalmente. Arrisco dizer que, caso o Eric não esteja disponível contra o Nacional, ele já deve retornar no máximo contra o Vitória, tá? Porque nessa semaninha de treinamentos ele fez todos os trabalhos, treinou bonitinho, apareceu no campo, então ele não teve lesão constatada, mas esse probleminha, esse incômodo também já deve ter passado em relação ao Eric. Então, nos próximos jogos aí ele já deve retornar com a camisa do São Paulo. Beleza? Vamos falar sobre o Juan. A gente trouxe uma informação, né, do Juan, dos bastidores, de como ele estava feliz e empolgado. E aí o GE trouxe uma informação bem interessante, que a gente conseguiu a confirmação, e a gente vai trazer alguns detalhes em relação ao contrato do Juan. Vocês lembram, né, que quando eu falei do Juan, era um contrato de empréstimo com obrigação, com opção de compra ou obrigação, porque eu já desde o início tinha ouvido de que era um negócio parecido com o Marcos Antônio. Pois bem, o GE acabou confirmando. Ele chegou ao São Paulo por empréstimo, tá? Um empréstimo de uma temporada, então ele vai ter contrato até junho de 2025 com o São Paulo. No contrato prevê uma obrigação de compra caso o atleta atinja algumas metas que foram estipuladas em contrato. Para que essa opção se torne obrigação, o Juan precisa estar em campo em mais de 45 minutos em 25 jogos até o fim do empréstimo. Porque há um entendimento do São Paulo que, se ele bater essa meta, é porque ele é um jogador importante. Então o São Paulo entende que vale realmente fazer essa compra. Então contrata até junho de 2025, e aí o São Paulo será obrigado a pagar 26,8 milhões de reais junto ao Sassuolo para fechar a contratação do Juan, tá? Então, recapitulando, Juan jogou 45 minutos em 25 partidas até o fim do seu empréstimo. O São Paulo obrigatoriamente terá que fazer a compra do Juan pelo valor de 26,8 milhões de euros. Tá? O Juan chega com um contrato de 1 ano com o aval total do Zubeldia. Não se surpreendam se ele atuar também, além de zagueiro, como lateral direito. Acredito até que, a depender dessa questão do Moreira, eu acredito que contra o Vitória, São Paulo se classificando hoje, São Paulo contra o Vitória vai com as reservas, e aí o Juan deve fazer a sua estreia como lateral direito contra o Vitória, tá? Porque o Moreira tá lesionado, o Rafinha deve ter um descanso, e o Vinícius a gente não sabe como é que vai estar até lá. Então eu acredito muito de que o Juan deve fazer a sua estreia contra o Vitória como lateral direito. Tá? E aí vai ser Ferrarese na zaga, Sabino, e na lateral esquerda é mais uma incógnita que a gente vai tentar descobrir depois do confronto contra o Nacional. Beleza? Então, o São Paulo joga hoje às 7 horas no estádio do Morumbi. A bola vai rolar. São Paulo e Nacional, mais de 25, não. Mais de 55 mil ingressos já foram vendidos de maneira antecipada. Tendência da gente quebrar o recorde de público contra o Flamengo e bater a casa de mais de 60 mil pessoas no estádio. Vai ter lá toda a festa já tradicional do São Paulo. É clima de Libertadores. Voltou a Libertadores. O São Paulo vai voltar a ter essa química, essa presença com o torcedor de São Paulo, inclusive com uma aura, com toda a alma de Tele Santana, depois daquele vídeo espetacular que o São Paulo fez em parceria com a Superbet em relação à voz do Tele Santana, falando, né, sobre Libertadores e tudo mais. Só para a gente também trazer a provável escalação do São Paulo.
São Paulo vai para campo com Wellington Rato de titular, tá? A informação que eu tenho, que eu obtive, é de que o Wellington Rato treinou normalmente como titular desde segunda-feira. Desde o início da preparação, o Wellington Rato foi titular. Com isso, Lucas Moura, que era titular na direita, passa para a esquerda, porém o Ferreira, além de ir para dentro, o Ferreira ele é muito para o corredor, o Lucas já não vai tanto, então isso vai afetar no Wellington, que vai ter um pouco mais de liberdade para fazer a linha de fundo, enquanto o Lucas acaba ficando mais pelo meio. Então o São Paulo vai para campo com Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e o Wellington. Aí vem Luiz Gustavo, Bobadilha, Wellington Rato, Luciano e Lucas e o Caleri lá na frente. Essa será a escalação do São Paulo. Deixem aí os seus palpites tão confiantes para a vitória do São Paulo, para a classificação do São Paulo para as quartas de final da Libertadores. Bom, eu tô gravando aqui de noite, tá? Vocês sabem que eu sempre gravo ali no finalzinho da noite para publicar nas 7 horas da manhã. Aqui tá dando Botafogo, então é possível tá 2-0 enquanto eu estou vendo, e vai ser até interessante, porque vai que aconteça alguma coisa aí, mas vamos ver. Provavelmente, então, se o São Paulo passar, vai enfrentando aí o Botafogo nas quartas de final da Libertadores da América. Fechou? Então, espero que você tenha gostado, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, ajude aqui no crescimento do canal, para a gente fazer cada vez mais conteúdo, para a gente conseguir focar bastante aqui no projeto, tá bom? O Pix também está aqui embaixo, caso você queira ajudar de uma maneira financeira, mas se não, também tem as redes sociais para você acompanhar lá o trabalho em outros locais. Fechou? Beijo, bom jogo para todo mundo, seja quem vá para o Morumbi ou quem vai assistir em casa, que seja aí um ótimo jogo, uma ótima quinta-feira e que termine com a classificação do São Paulo às quartas de finais da Libertadores. Até a próxima.